Tá aí já. Ok. Então, boa noite aí. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Hoje eu vou falar sobre um tema que é extremamente importante para a segurança. Falar sobre a questão do benzeno, né? É a preocupação que nós temos, é que nós temos esse produto inserido em nossa sociedade, né? Como um todo. Então, primeiramente, para saber sobre os riscos do benzeno, né, e seus efeitos à saúde, precisamos entender por que é importante comunicar os riscos, né? Por que é importante? Eduardo, por que você acha que é importante a gente comunicar os riscos? É bom comunicar porque, assim, tipo, fazer um checklist, né? Porque evitar que aconteça um acidente com um colega, ou até mesmo, né, um acidente grave, um acidente de morte. Então, é bom comunicar. E se, tipo, a pessoa vê, assim, mesmo que não seja o técnico, um amigo, é bom alertar, né? Eu acho muito importante. Perfeito. Você falou uma parte aí que é interessante, né? Se a gente não comunica, pode fazer com que gere um acidente até por falta de informação, né? Até por ignorância. Então, quando é comunicado os riscos, fica fácil de entender onde tem um perigo e a gente vai se prevenir para aquilo, né? Com certeza. Então, por que é importante conhecer os riscos associados às atividades que executamos? Acho que você já comentou aí. Porque vai diminuir a probabilidade de acontecer um acidente, né? Quando a gente conhece. É que nem se eu estou com o meu carro, estou numa via, se eu sei que aquela via ali é perigosa, tem risco de ter animais pela pista, né? Então, eu já conheço os riscos daquela rodovia, então vou me prevenir quando eu estiver locomovendo naquela estrada. Então, é muito importante. É possível não correr risco, né? Na verdade, a nossa vida em si já tem muitos riscos, mas queira ou quer não, tem pessoas que eu acho que elas gostam de correr mais risco do que outra pessoa, né? Não sei se você ficou por dentro aí da tragédia que aconteceu em Minas Gerais. Fiquei sabendo. Você viu a E reportagem, ali né, você cara? vê que as pessoas estavam avisando, né? E eles, com a Exatamente. teimosia da bebedice e tudo, não deram crédito no que ia acontecer. Uhum. Então, antes daquela rocha, a maior, ela ter despencado, já estava dando subsídio que ia acontecer alguma coisa, porque já estava caindo alguns fragmentos, né? E as pessoas já estavam avisando. Outras pessoas queriam ficar mais próximo das trombas d'água para poder ver de perto. Enfim, foi dado vários sinais de que algo ruim poderia acontecer. Então, tem pessoas que elas gostam de emoção, né? Como fala aqui. Então, nessas imagens que está aqui no slide, a gente percebe que tem pessoas que procuram, né? Tá mais próximo dos riscos, né? Com certeza. Então, a gente tem que tomar cuidado para diminuir as probabilidades. O que faz com que algo aconteça conosco? Primeiramente, quando a gente desconhece o risco. Ali tem uma imagem de uma criança brincando com os produtos químicos, produtos de limpeza. Ela está ali porque ela desconhece o risco, né? Então, muitas vezes a gente está correndo um risco justamente por ignorância. Quando a gente pega um produto químico, quando a gente está numa área extremamente perigosa e a gente não está com o EPI adequado, até por falta de instrução. Muitas vezes a gente subestimamos ou superestimamos, né, as coisas, né? Por exemplo, velocidade.
A gente acha que muitas vezes a gente é um piloto de Fórmula 1, e nosso carro é um carro de corrida, nessas estradas que temos por aqui. Isso é importante a gente estar sempre fazendo avaliação. Nós achamos íntimos do risco, né? Gostamos de ficar perto, onde tem a probabilidade de acontecer alguma coisa. E não fazemos análise ou calculamos mal, né? Muitas vezes. E é assim também com o risco ocupacional. Alguns parecem invisíveis, inofensivos, né? E há quem prefira ignorar ou delegar a responsabilidade da sua proteção para outra pessoa. A gente às vezes transfere essa responsabilidade para um técnico de segurança ou para o nosso líder. Então, por isso, precisamos conhecer os riscos das atividades que queremos realizar, né? E conhecendo, podemos assim adotar as salvaguardas necessárias. E aí vamos conhecer um pouquinho sobre as características do benzeno, né? Tem muitas pessoas que trabalham muito próximo e desconhecem o perigo, né, desse elemento. Então, benzeno é um hidrocarboneto, né, aromático. Ele é líquido, é incolor, amarelo claro, né? Mudou característico de hidrocarbonetos aromáticos, pouco solúvel em água, volátil, né? Ele é inflamável, ele é tóxico, cancerígeno também. E ele é usado em quê? Na fabricação de compostos orgânicos, combustíveis, lubrificantes, solventes, tintas, removedor de tintas, detergentes, cigarros e similares, inseticidas, ceras, etc. Ou seja, o benzeno é usado em muitos produtos. E em posto de gasolina a gente tem muito acesso também, né, a benzeno. Agora imagine as pessoas que trabalham, né, praticamente o dia inteiro ali no posto de gasolina. E eu vejo muitos. Raramente você vai ver um frentista ali com máscara, trabalhando com máscara. Eu acho que eu só vi somente de um posto de gasolina só. E nesse posto de gasolina que eu vi foi porque um frentista tinha sofrido um acidente de queimadura. Mas raramente a gente vê, né? Então, o benzeno é um perigo muito grande. Ele tem risco de incêndio e explosão, né? Então, é um líquido e vapores altamente inflamáveis, pode acumular cargas estáticas, né? Os vapores não devem entrar em contato com fontes de ignição. Os vapores são mais pesados que o ar. Em condições de incêndio, o recipiente fechado pode romper ou explodir. Combustão forma, né, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e formaldeído e cetona, né? Perigo de explosão, né? Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. E compatibilidade química, né? Agentes oxidantes, que é os ácidos fortes como clorídrico, nítricos, sulfúrico, bromídrico, perclórico e clórico, né? E aí tem os perigos de explosão, ponto de ebulição é 80 graus, temperatura de alta ignição 498. Alguns procedimentos de emergência, né? Medida de controle para derramamento ou vazamento. Em medidas gerais, o que tem que ser feito? Interromper fontes de calor, de ignição, não fumar e evacuar o pessoal da área, se caso ocorrer um vazamento, né? A equipe brigadista, ela utiliza os EPIs específicos, atua também no sistema de fluxo, né? E eliminar vazamentos. Aí precisa conter no derramamento com barreiras ou materiais absorventes e sempre resfriar com água pulverizada, né? Ou CO2, ou PQS, espuma, e nunca usar jato de água. E o benzeno na sociedade. Além da exposição ocupacional, existe a preocupação com a relação da exposição ambiental da população a essa substância, né?
Alguns países, como o Reino Unido e o Canadá, monitoram também a sua concentração no ar urbano, né? Ela é uma substância química de grande utilização na sociedade, para a qual atualmente não se tem possibilidade de substituição. Então, não existe ainda algum produto ou algo similar que venha substituir o benzeno. Então, a gente precisa saber conviver com ele, né, na sociedade. Como eu falei, está presente ali no posto de gasolina, no cigarro, em detergentes, agrotóxicos, em algumas colas, né? Enfim, algumas embalagens, nos veículos, na produção. Aqui é uma planta que tem aqui em Camaçari, onde tem uma grande concentração, Camaçari na Bahia, que tem uma grande concentração de benzeno, né? A própria Braskem. E quais são as vias de absorção do benzeno? O benzeno pode ser absorvido pelo nosso organismo, principalmente através da respiração. Então, a absorção pela pele também ocorre. No entanto, é muito difícil, né? Excede talvez 1% do que é absorvido pela respiração na mesma condição. Então, a gente sabe que a via de absorção para a gente sobre o benzeno é a respiratória. Já os casos em que a exposição do benzeno ocorre através da ingestão são muito raros, né? Pela ingestão, através de alimentos. Risco da exposição. O que ocorre quando o benzeno é absorvido? A maior parte do benzeno que nós respiramos é eliminado pela expiração. Então, a forma de eliminarmos é expirar. O que é absorvido na corrente sanguínea se acumula principalmente em tecido com alto teor de lipídios, né? Então, a absorção varia entre 10% a 50%, dependendo da dose, né? Ou do metabolismo de cada um. Na sua forma inalterada, o benzeno é eliminado através do ar expirado e somente cerca de 0,1 é eliminado na urina. Então, a forma mais prática de eliminar o benzeno, se caso a gente inalou esse tipo de produto, é pela expiração e não pela urina, como muitos o falam, né? Pela urina é quase nada, 0,1%. E o que ocorre quando o benzeno é absorvido, né? O que continua no organismo é transformado principalmente no fígado e na medula óssea, e então é eliminado na urina de forma de metabólicos, né? Então, o benzeno que a gente absorve vai principalmente para o fígado e a medula óssea, é lá que eles se acumulam. E o que ocorre quando o benzeno é absorvido, né? Tem alguns efeitos agudos e outros efeitos crônicos. Os efeitos agudos, né? Vai acontecer irritação das mucosas oculares e respiratórias, sonolência, a pessoa fica mais sonolento, dá tontura, dor de cabeça, náusea, taquicardia, dificuldade respiratória, tremores, convulsões, perda de consciência, edema pulmonar e morte, exposição em altas concentrações, é claro, né? E quais são os efeitos crônicos? Alterações hematológicas, leucemia, né? Câncer, fraqueza, dor de cabeça, alterações neuropsicológicas, déficit de atenção, aprendizagem, raciocínio lógico, linguagem, habilidade motora, humor, agitação, insônia, né? Alterações dermatológicas como eritema, dermatite e exposição ocupacional repetidas e prolongada, é claro. E o bezanismo, né? Bezanismo significa que algumas empresas elas são incentivadas, primeiramente, né? É um conjunto de sinais e sintomas causado pela exposição ao benzeno, né?
Quando quadro de toxicidade, né, caracterizado por repercussão orgânica múltipla, e dano à medula óssea, né, que é o mais significativo dos agravos, principalmente se toca logo a medula óssea. Como é que eu posso identificar isso? Se eu fui contaminado pelo benzeno ou não? Então, primeiramente, faz o estudo da exposição ocupacional, tem os sinais e sintomas, que é as características, quando a pessoa apresenta aquelas características que foi citado, e aí vem os resultados de exame de laboratório. Então, geralmente as pessoas sentem sinais e sintomas, né? Fraqueza geral, depois dores musculares, sonolência e tontura, né? Então, as alterações hematológicas, né? Nas células de defesa, células de coagulação ou de transporte de oxigênio do sangue. Então, o hemograma, né, é um instrumento laboratorial utilizado para a detecção de alterações sanguíneas causadas por efeitos na medula óssea em caso de exposição ao benzeno. Então, os resultados devem ser comparados, né, em série histórica do próprio indivíduo e permite a comparação sistemática, né, e permanente dos dados para verificar alterações eventuais e persistentes. Então, todas as alterações, sejam elas qualitativas, quanto à forma de tamanho das células, ou quantitativo, quanto ao número de diversos tipos de células no sangue, devem ser valorizadas e investigadas. Qualquer alteração que acontecer nesse exame é importantíssimo que seja averiguada, né, para saber se de repente foi por causa do benzeno, né? Então, como é que é feito esse monitoramento nos trabalhadores? Temos um exame admissional, né, que é 3 coletas de hemograma, plaqueta e reticulócitas, que é feito através de uma consulta médica. Temos um exame periódico, que é a coleta de hemograma, plaqueta e retilo, né, que no intervalo semestral, através de consulta médica. E temos um exame demissional, né, que é a coleta de hemograma, plaqueta, reticulóticos, citos para ver a questão também, e consulta médica. Mas se caso acontecer alterações nos exames, alteração aguda, né, que é repetição da coleta e avaliação do médico do trabalho. Persistindo a alteração, ele deve ser encaminhado para avaliação com o hematologista, né, que entende sobre o assunto, para poder fazer outros exames complementares. Quando a alteração da série histórica deve procurar? Queda relevante e persistente de leucócitos, né? Para ser considerado como queda relevante, significativa, deverá haver uma redução de 20% ou mais das séries de hemácias, leucócitos ou plaquetas, né, em relação aos critérios padrões ou da série histórica do indivíduo, numa persistência constatada através de 3 exames sequenciais, com intervalo de mínimo de 15 dias entre eles. Outras alterações hematológicas e hemogramas devem ser valorizadas e investigadas, que é a diminuição do número absoluto de linfócitos, a questão do leucocitose persistente, alterações importantes dos neutrófilos, presença de macroplaquetas e outras coisas, né? Então, o monitoramento da exposição ao benzeno, ela é feita através do APRHO, que é a análise preliminar de risco de higiene ocupacional, que reconhecimento de identificação do risco presente nas operações industriais. Tem o PPRA, né, que hoje está sendo substituído pelo PGR, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tem o PPEOB, né, que é o Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional do Benzeno. E tem o PSMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde, que são os exames médicos periódicos, que aí funcionam as questões das consultas clínicas e exames laboratoriais.
Acordos e dispositivos legais. Historicamente, sobre a legislação do benzeno. Então, tudo isso começou, essa preocupação com o benzeno, na década de 70, né? Foi a primeira convenção que ocorreu em 71. Depois passaram os anos, em 94 houve uma portaria, né, em 10 de março de 94, que incluía o benzeno no item das substâncias cancerígenas. Se a gente for observar, o intervalo é muito grande, né, de 71 para 94, 23 anos depois. Já em 95, teve um acordo nacional do benzeno, dia 28 de setembro de 95. Aí, no mesmo ano, 95, houve uma nova portaria, né, que acrescenta o anexo 3 do benzeno. E em 2001, teve já uma portaria aqui que determina os procedimentos para a utilização de indicador biológico de exposição, né? E em 2004, houve outra portaria que dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos relativos à vigilância da saúde dos trabalhadores expostos ao benzeno. Essa convenção número 136, proteção contra os riscos da intoxicação pelo benzeno, define, né, a faixa de concentração de 1% em volume, define que sempre que estiverem disponíveis produtos menos nocivos, eles deverão substituir o benzeno ou os produtos contendo benzeno. Estabelece que as empresas devem adotar medidas de prevenção técnica e de higiene do trabalho, a fim de assegurar a proteção eficaz dos trabalhadores, né, expostos ao benzeno ou a produtos contendo benzeno. Essa portaria, que ocorreu em 94, retirou o benzeno da tabela de limite de tolerância da NR15 e incluiu substância cancerígena, né? E no Acordo Nacional, que aconteceu em 95, o benzeno, comprovadamente, né, ele foi evidenciado que é cancerígeno, né? E por assim se acreditar que não existe um limite seguro de exposição, foi estabelecido, então, o conceito de valor de referência tecnológico, que se refere à concentração do benzeno no ar, considerada exclusiva, né, do ponto de vista técnico. E aí, as empresas elas foram obrigadas a formar comitês, né, nacionais, primeiro Comitê Nacional sobre o benzeno, né, que funciona de um fórum tripartite, de 3 vias, né, acompanhar a implantação de acordo, instâncias de negociações, ou seja, conhecer, analisar e propor soluções para impasse, e propõe acompanhar os estudos, né, definição de indicador biológico de exposição e realização de seminários internacionais, né, para acompanhar novas tendências sobre esse produto. E propõe inclusões e alterações dos dispositivos legais. Deliberar sobre a concessão e manutenção do certificado. Grupo de Trabalhadores do Benzeno, o GTB, que é o Grupo de Trabalhadores do Benzeno, deve ser formado por 30% dos membros da representação do titular dos trabalhadores, que é a CIPA, né? Então, vamos imaginar que se tiver seis participantes da CIPA, né? Ou 6 integrantes da CIPA dentro de uma unidade, de uma empresa, 6, pegando aí talvez 30%, pegar pelo menos umas 2 pessoas, né, para fazer parte. Quais são as responsabilidades desse grupo, né? Sugerir e acompanhar a implantação de medidas que visam eliminar o risco de exposição. Inspecionar periodicamente os locais de trabalho, inclusive os da contratada, observando a existência de vazamento, fonte de emissão para o ambiente, execução correta de procedimentos. E acompanhar, né, o PPE-OB, né, o plano médico, né, e acompanhar o cronograma e prazo de execução das questões referentes ao benzeno.
Nessa portaria de 95, também falou da caracterização, né, TPEOB, né, das instalações contendo benzeno, por misturas que contêm a concentração maior de que 1% do volume. Avaliação das concentrações de benzeno para verificação da exposição ocupacional e vigilância do ambiente de trabalho e ações na questão de vigilância na saúde dos trabalhadores, adequação à proteção respiratória e definição de procedimentos sobre esse assunto. Na avaliação de consideração de benzeno em ambiente de trabalho, conhecer as exposições efetivas dos trabalhadores, conhecer os níveis de consideração dos locais determinados, diagnosticar fontes de emissão de benzeno no ambiente de trabalho e avaliar a eficácia das medidas de controle. Comparar resultados, né, com o limite de concentração estabelecido, através da avaliação de benzeno, reconhecimento caracterizado, né, que é o grupo similar de trabalho, reconhecimento, estratégia e avaliação inicial. Detecção de efeitos nocivos induzidos pelo benzeno na saúde dos trabalhadores, né? Então, através do anamnese clínica ocupacional, consiste na entrevista feita pelo profissional de saúde quando da realização de uma consulta, né? Pode ser um exame físico também, e exames complementares compreendendo, né, no mínimo, hemograma completo, com contagem de plaquetas e reticulócitos, e dados epidemiológicos, né, do grupo de risco, né? Dado também da questão tóxica dos grupos de risco, né? E nessa portaria de 2001 fala que trata-se de todos os procedimentos para a utilização do indicador biológico de exposição ocupacional ao benzeno. Então, o conceito IBE de uma substância química é elemento químico ativamente enzimática ou constituinte do organismo cuja concentração ou atividade em fluido biológico, que é sangue e urina, que é exalado, ou em tecidos que possuem relação com a exposição ambiental a determinado agente tóxico. Atualmente, o indicador biológico para o benzeno é o IBR, quer dizer, que é o ácido transbucônico, né, urinário, né? E mostrando algumas coisas técnicas sobre o benzeno, né? Uma das coisas que nós podemos perceber é que na portaria de 2000 fala que os trabalhadores não ocupacionalmente expostos ao benzeno, a concentração, né, pode ocorrer de 0,5 miligrama, né, na creatina, né? E aqui tem algumas interferências também na sociedade. Quando a gente utiliza um desses produtos, é uma concentração muito baixa de benzeno, porém existe, né, essa possibilidade. Não chega a afetar a nossa saúde ou ter um impacto determinante, mas só para que a gente possa entender que muito desses produtos que contém benzeno, de repente está até no celeiro de nossa casa. Então, nessa portaria de 2004, aqui regula os procedimentos relativos à vigilância de saúde dos trabalhadores expostos ao benzeno. Então, existe um protocolo de investigação de casos suspeitos. Primeiramente, é história clínica atual e pregressa, ou seja, exposição a agentes tóxicos, né? Ou medicamento, radiação ionizante, entre outros casos, né? História ocupacional atual, analisar também antecedentes profissionais, analisar o levantamento de dados hematológicos, inclusive antes da admissão, né? Exames complementares têm que ser analisados, estudo da medula óssea, sempre que indicados clinicamente, e outros exames são investigação que pode ser de grande valia, né, para descobrir.
Aqui tem algumas medidas de controle, sistema de amostragem em circuito fechado, né? Tem algum sistema de drenagem fechada. Vou mostrar algumas fotos aqui, como é que na área, né? Tanques de benzeno, né? Mais ou menos assim. Tem um teto flutuante com selagem dupla, né? Para não ter vazamento. Blanquete de nitrogênio. Tem os medidores radar em todos os tanques. Tem que ter. Alarme do nível, né, de tanques na sala de controle, se caso houver um vazamento. Bomba de selo duplo. Sistema de analisadores em linhas, né? Equipamentos próprios de higiene. Equipamento de monitoramento ativo. Padrão corporativo de sinalização do benzeno, né? Indicação do tipo de EPI para a atividade que vai ser realizada. Norma regulamentadora 26 para identificação dos tanques. Informações sobre o benzeno, importante estar espalhado pela área. Mapeamento do benzeno no laboratório e áreas industriais. Sinalização dos locais de manuseio do benzeno. Recebimento de amostras sobre exaustão, né? Sinalização dessas amostras na rotina. Equipamentos com injetores automáticos, né? Seringa com sistema de concentração de amostra. Redução do volume de amostra. Manuseio dos produtos em capela. Plano de manutenção das capelas, né? Descarte de amostra, sistema de exaustão. Vaso de descarte de amostra. Vada de produtos químicos sob exaustão. Sistemática de troca de septos. Realização de ensaio de validação de respiradores. Todos precisam ter, né, esses respiradores. Trabalho em áreas assim. Troca periódica de filtros. Adoção de outras proteções, como os EPIs. Aí segue algumas nomenclatura de requisito legal, benefícios, referências e componentes de alguns produtos utilizados. E transporte realizado através do modal de dutos, né? Esse transporte de benzeno através de dutos. Faixa de domínio com distanciamento seguro entre as comunidades, né? Onde tiver os dutos tem que ter essa faixa de segurança. E as melhores práticas é um programa de prevenção dos riscos ambientais, campanha de monitoramento ambiental, avaliação instantânea para a liberação de serviço, guia rápida, né, que possa explicar sobre a questão da higiene ocupacional. Então, tem um potencial de risco de exposição aos produtos considerados nas permissões de trabalho, realização de análise de segurança da tarefa, tem uma estrutura de prevenção e controle de emergência e centro de comunicação e controle disponível 24 horas. Comunicação com órgãos ambientais e comunidades, caso for necessário. Realização de simulados é importante. Então, basicamente é isso, né, sobre o benzeno. Então, espero que tenha compreendido um pouco, tenha um pouco de consciência sobre que é um produto que é necessário para a sociedade, porém,
existe um risco muito grande quando a gente desconhece sobre esse produto. Então, nas empresas, geralmente, todos os trabalhadores que têm esse produto em concentração precisam ter uma máscara de fuga em caso de emergência. Além da máscara de fuga, os trabalhadores geralmente trabalham com respiradores facial inteira, né? Que cobre todo o rosto. É feito Lá é assim, professor. Lá a trabalho. gente usa a máscara de fuga do lado e a máscara de proteção. Uhum. E aí tem muitos trabalhadores que ainda questionam por que não pode ter pelo, né? No rosto e tal. E é comprovadamente evidenciado que quando a pessoa tem pelo no rosto, né? A máscara ela não consegue vedar por completo. Então, é importante, se a gente trabalhar em área industrial, que a gente esteja alinhado nesse sentido, né? Para que possa vedar 100%. De repente a gente acha que está protegido com aquela máscara e não está, por ter pelo no rosto, entendeu? Entendi. Então, no mais é isso, agradecer sua participação. É. Ô, professor, eu vou Uhum. falar com o senhor lá no Zap lá, viu? Pronto, pode falar, É uma coisa tranquilo. rápida, viu? Valeu. Eu, Uma boa noite para você. tá certo. Eu vou lá falar com o senhor lá. Valeu.